Prezados irmãos e irmãs do programa Arte Espírita em Foco. Hoje nós estamos com uma atividade um pouco diferente da usual. Nós utilizamos aqui o canal para nós divulgarmos textos e narrativas doutrinárias para divulgar a arte espírita através de textos, de narrativas. Então nós temos contos espíritas que nós lemos e comentamos aqui com vocês, e também temos narrativas evangélicas que falam das passagens de Jesus aqui sobre o planeta Terra, nas quais nós também comentamos, lemos os textos e comentamos sobre eles. Bem, mas durante o Carnaval, que esse ano o Carnaval vai acontecer no dia 14, 15 e 16 de fevereiro. Na verdade vai até dia 17, mas o nosso evento ele vai acontecer dia 14, 15 e 16 de fevereiro. Então, durante esses 3 dias, no horário de 9 da manhã até o horário de 12 horas, nós teremos a realização do ENEF, que é o Encontro Estadual da Família Espírita. É um encontro que ele acontece paralelamente à Comerge. A Comerge é a confraternização das mocidades espíritas do estado do Rio de Janeiro. E o ENEF é o Encontro da Família. Inicialmente, o ENEF ele foi criado e ele acontecia junto com a Comerge, era um polo único, para acolher os pais das pessoas, dos jovens que iam para a Comerge. Então os primeiros ENEFs, eles aconteciam nos polos, né? E eles ocorriam. Então, por exemplo, a minha experiência foi no polo 8. Então, na época que eu participei, o Polo 8, ele ocorria na Nação Rubro-Negra, ali na escola Nação Rubro-Negra, que ficava ali na Gávea, né? Então, tinha a Comerge e, paralelamente, tinha o ENEF, ou seja, os pais dos jovens que iam visitar os jovens que estavam na Comerge, eles eram convidados a estudar e o tema era o mesmo, só que a abordagem era diferente. Então essa ideia foi crescendo, foi se desenvolvendo, e atualmente nós temos polos de ENEF constituídos que fazem um trabalho de grande magnitude. E nós ficamos durante um período na Comerge e depois nós nos integramos ao ENEF. Eu comecei a participar do ENEF em 2011, então temos 15 anos aqui que o Polo Benfica é núcleo de ENEF. Em 2019 aconteceu a pandemia, e aí nós optamos por fazer o ENEF virtual, porque houve um decréscimo muito grande de pessoas que visitavam o ENEF inicialmente de 2011 até 2019, 2019, né, perdão, a pandemia aconteceu em 2019, eu falei a data errada. Então, em 2019, quando aconteceu a pandemia, 2011 até 2019, o ENEF era presencial, ele acontecia aqui na nossa casa, na Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes. Em 2019, com a pandemia e com aquela problemática de fechar a casa espírita, nós não fechamos nós não deixamos de fazer o ENEF, só que nós fizemos o ENEF virtual, porque houve o fechamento das casas, né? E aí naquela época a recomendação até do CERJ foi para que os estudos fossem virtuais, então nós adotamos aquele critério virtual. E aí depois que terminou a pandemia, que foi em torno de 2021,
nós verificamos que houve um decréscimo muito grande de pessoas que compareciam presencialmente à nossa casa. Além disso, a nossa casa fica situada em Benfica, próximo da comunidade do Arará. E aqui a gente viu também que a violência urbana tem aumentado bastante durante o carnaval. Existem alguns problemas. Então, por causa dessa questão do aumento da violência urbana, principalmente, e também questão de ônibus, né? Ter pouco ônibus, às vezes você está na rua, pode acontecer algum problema de assalto e tal. Então, por causa da violência urbana, nós optamos por manter o nosso NF virtual. Nós poderemos voltar ao presencial? Poderemos. Em algum momento, se a gente tiver aí uma percepção de que é melhor fazê-lo presencialmente, nós o faremos. Mas, por enquanto, devido ao aumento da violência urbana, nós estamos fazendo virtual. E vejam que aqui na nossa casa nós tínhamos uma reunião pública que acontecia terça-feira à noite, no horário de 20 até 21h30, que nós tivemos que suspender por causa também da violência urbana, porque à noite principalmente acontecem muitos confrontos e a situação ficou mais delicada, né? A nossa comunidade não é que ela seja uma comunidade violenta, mas durante o carnaval tem aquele problema de falta de policiamento. A gente tem o policiamento deficitário, porque aí no caso, durante o carnaval, a prioridade é a Marquês de Sapucaí. Então o policiamento aqui fica deficitário. Tanto que nós não fazemos reunião pública na época do carnaval, no sábado de carnaval. É o único dia no ano que a gente não faz reunião pública no sábado de carnaval, por causa dessa situação também, né? Então há um decréscimo na questão de policiamento, há um decréscimo de ônibus também, né? Os ônibus ficam muito raros. E nós temos aqui perto da nossa comunidade uma Cracolândia. E aí os irmãos adictos, né? Às vezes nos criam alguns problemas. Então, por isso que a gente continua fazendo virtual. Não quer dizer que em algum momento nós não voltaremos ao presencial, mas por enquanto, esse ano, faremos novamente online. E aí nós estamos divulgando que vai ser no dia 14, 15 e 16/2, no horário de 9 a meio-dia, e nós colocaremos nos grupos o link para que as pessoas possam acessar. Dito isso, nós gostaríamos também de falar sobre o tema central do ENEF desse ano. O tema central é: a fé move, a ação cristã abraça e transforma. Esse é o tema central. E esse tema central se divide em módulos. Então nós temos 3 módulos. O módulo 1 é no sábado, o módulo 2 no domingo, o módulo 3 na segunda-feira de carnaval. Bem, o que nos fala o módulo 1? Qual é o tema do módulo 1? O módulo 1 é: a fé move e fortalece o ser. A fé move e fortalece o ser. Qual é o objetivo desse módulo? Reconhecer na fé uma ação de fortalecimento que nos torne carta viva do Evangelho. Então, falando rapidamente, não vai dar spoiler, né, do que vai acontecer, mas basicamente é um alerta sobre a nossa responsabilidade no mundo de provas e expiações que estamos vivendo, no mundo no qual nós estamos passando por uma transição planetária muito grave, em que a fé esmorece no coração de muitos. Então, alerta para a importância da manutenção da fé. Só rapidamente falando aqui sobre uma situação que ocorre às vezes no EJA da nossa casa. Vocês sabem
que o nosso país está programado para ser coração do mundo, pátria do Evangelho. Isso é um processo, nós ainda não somos, né? Mas está programado. E muitos espíritas, muitas pessoas, nos estudos doutrinários da casa espírita e fora dela, nos perguntam, será que isso vai acontecer mesmo? Será que Jesus ele não vai ter que transplantar a árvore do Evangelho para um outro país? Porque o nosso país está muito mal, está muito polarizado, está muita corrupção, muita miséria. E aí nós falamos exatamente a respeito da fé que temos que ter em Deus, em Jesus e nos amigos espirituais. E tem uma frase de Leon Denis que é muito importante nós lembrarmos. Leon Denis nos fala: o Espiritismo vencerá com os homens, sem os homens e apesar dos homens. Ou seja, em algum momento, a doutrina espírita, os princípios doutrinários do Espiritismo serão levados em conta. E o que ocorre? Como é que se transformará na sociedade? Nós sabemos que a Terra vai passar por um momento de regeneração e aquelas pessoas, aqueles espíritos que se continuarem apegados ao mal, serão exilados para o mundo primitivo, ou seja, eles não reencarnarão mais aqui na Terra. Então, essas são as promessas de Jesus e nós temos que ter certeza de que irão ser realizadas. O outro item do módulo 2, né, que ocorrerá no domingo, né? O tema é: a ação cristã abraça a família. A ação cristã abraça a família. O objetivo desse módulo: reconhecer a importância de abraçar e acolher o outro em seu caminho evolutivo em família. Então nós sabemos que a família é um cadinho regenerador. Lá estão aqueles espíritos que nós precisamos caminhar ao lado deles para que possamos reparar o mal que fizemos a eles em vidas anteriores, aparar as arestas e continuarmos. E ressalto aqui também a importância da casa espírita. A casa espírita é a nossa família espiritual, é o local onde nós encontramos, né, os nossos companheiros espirituais. Bom, e finalizando, temos aqui o módulo 3, que nos fala o seguinte: a ação cristã transforma a sociedade. É o último tema a ser estudado. Objetivo: exercitar o amor na sociedade para a transformação da humanidade na construção do mundo de regeneração. Então, serão 3 dias de intensos debates. Nós procuramos, no nosso planejamento, fazer um trabalho da melhor maneira possível, procurando seguir ali as orientações dos nossos irmãos lá do CERJ. Aguardamos todos vocês e durante o carnaval nós convidamos a todos vocês para que façamos uma reflexão sobre os caminhos pelos quais estamos trilhando, os caminhos pelos quais o mundo está trilhando, para que o nosso ano seja um ano produtivo. Que Jesus nos abençoe e até o ENEF, conto com a presença de todos. Um abraço, que Jesus esteja conosco.